Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Então, hoje eu estou aqui para gravar o último vídeo dentro daquela série de mensagens sobre o conflito de Israel com Hamas. E como eu falei nos demais, não vale a pena você assistir esse vídeo se não assistir os primeiros, porque o assunto ele está dentro de uma sequência sistemática, histórica, e você só vai entender tudo o que eu disser aqui se passar pelos demais primeiro. Eu já falei sobre a origem das famílias de Abraão, né, de onde todo esse conflito deriva. Falei sobre a dificuldade de harmonia entre essas famílias, entre esses segmentos religiosos, por causa do fundamentalismo de suas crenças. Falei sobre o problema interno do mundo muçulmano e da questão do Estado Islâmico. Falei sobre o Hamas, mais especificamente, né, o princípio espiritual que rege essa postura desse grupo extremista. E eu prometi que hoje estaria falando sobre a visão escatológica que podemos formar sobre tudo que estamos assistindo. Mas eu já quero adiantar para vocês que não há sensacionalismo no que eu vou dizer, né? E não há especulação. Eu quero, dentro da minha simplicidade e honestidade, mostrar a vocês uma visão humilde do que Deus tem para esse tempo e do que nós podemos esperar acerca dessa questão. E aí eu quero adiantar o seguinte: se você não entender alguma coisa, se você achar que precisa de um esclarecimento maior sobre determinado conteúdo, desse ou de qualquer outro vídeo, tá? Você pode comentar aqui, fazer a sua pergunta. Se eu tiver condições de responder, eu terei o prazer de gravar outros vídeos para responder a dúvida de vocês, tá? Mas a princípio eu termino por aqui a minha explicação falando sobre esse aspecto escatológico. E não é meu propósito buscar engajamento, seguidores. Eu quero apenas ser um instrumento, uma bênção de Deus para a sua vida, mas eu tenho que dizer que muita gente diz que se esse vídeo, essa instrução, abençoar você e sua casa, compartilhe o que você aprender aqui com outras pessoas. Ou você grava seus próprios vídeos e espalha essa mensagem para outras pessoas, ou você recomenda os vídeos que eu estou gravando aqui, curtindo e compartilhando. Bom, se você assistiu os outros vídeos, você vai entender por onde eu vou começar aqui agora. Nós temos um conflito que envolve os três descendentes de Abraão. Ismael, né, que forma os islamistas, o mundo muçulmano, os islâmicos. Isaac, o filho legítimo, o herdeiro da promessa, que forma o mundo judaico. E você tem aí a igreja, os filhos que foram adotados e receberam poder de serem feitos filhos de Deus, porque creram no nome de Jesus e andam nos passos de fé de Abraão. Nós temos esses três filhos, cada um com seu fundamento religioso, e isso é uma dificuldade de harmonia que só o próprio Deus, como eu já declarei anteriormente, pode solucionar. Mas, baseado nisso que já foi apresentado, a questão para abrir o nosso pensamento dentro dessa escatologia, do que prevê acerca dos próximos passos, começa no seguinte: se temos um único Deus, se temos um único patriarca, que é Abraão, nós deveríamos ser uma única família. Primeiro ponto. Segundo, se temos um único Deus, se temos um único patriarca, nós também devemos ter um único Messias, porque essas três religiões entendem que necessitam de um Messias. Todos os três. E por que não temos? Por que não temos esse Messias? Por que não encontramos ainda? Ele não veio, ou ele veio e nem todo mundo percebeu que ele veio. Nós cristãos entendemos que o Messias já foi dado. Atos capítulo 4, verso 12, já citei em outro vídeo, a Bíblia diz que debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, o Messias está disponível para os muçulmanos, o Messias está disponível para os judeus, como ele está disponível também para o mundo gentílico, para o mundo cristão, do qual nós fazemos parte hoje. Ele é o Cordeiro que Deus prometeu a Abraão naquela conversa com Isaac, em Gênesis, no capítulo 22, versos 7 e 8, quando Isaac falou para Abraão assim: pai, meu pai, ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse assim: eu estou vendo aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu para ele:
Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim ambos caminharam juntos. Gente, essa é a descrição que está no livro dos Hebreus, na Bíblia dos judeus e na nossa Bíblia Sagrada também, dos cristãos. Estamos em harmonia com relação a isso. Mas não é isso que é dito no mundo muçulmano. No mundo muçulmano, essa oferta não foi de Isaac, essa oferta foi de Ismael. Ismael que foi levado à pedra do sacrifício, lá no Monte Moriá. Vocês estão entendendo? Ismael. Mas ainda que, vamos supor que ainda que os ismaelitas estejam certos, né? Que não foi Isaac, que foi Ismael, as duas histórias terminam da mesma forma. Para o judeu, Isaac não foi sacrificado porque Deus tinha outro cordeiro. Para os muçulmanos, Ismael não foi sacrificado porque tinha outro cordeiro. A história termina idêntica nas duas descrições, ainda que o personagem do sacrifício mude. Então, tanto no mundo islâmico quanto no mundo judaico, o fechamento diz: Deus, o próprio Deus, vai dar o seu próprio cordeiro. E quando João Batista recebeu Jesus para ser batizado no Jordão, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro, o Messias, o Salvador, que o judeu e que os muçulmanos precisam, é Cristo, é Jesus. João, o profeta João, que é respeitado tanto no lado muçulmano quanto no lado judaico, disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós temos um único Messias provido por Deus para todos os homens. Insisto, Atos 4,12, debaixo do céu, nenhum outro nome há pelo qual possamos ser salvos. Então, enquanto isso não for entendido, gente, não vai haver harmonia entre o mundo muçulmano e o mundo judaico-cristão. Vou uni-los aqui numa perspectiva só, porque eu já disse que há uma aproximação, uma harmonia, não é completa, não é plena, mas já existe uma harmonia entre o mundo judaico e o mundo cristão. O que nós não podemos promover, apesar de eu ter dito agora que não vai haver harmonia, humanamente falando, é a desunião. A Bíblia diz em Provérbios 6, do 16 ao 19, que tem 6 coisas que aborrecem a Deus. E a 7ª Deus abomina. Veja aí a descrição dessas coisas. Provérbios 6, 16 a 19. Olhos altivos, Deus se aborrece deles. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos ou maldosos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira. São 6 coisas que aborrecem a Deus. Qual é a 7ª, pastor Jean? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Então, todo patrocínio que as indústrias bélicas, que o mundo ocidental promove para manter a desunião dos filhos de Abraão, isso é diabólico, isso é satânico. Nós sabemos que existe uma indústria que se favorece desse caos, desse clima de hostilidade entre os descendentes de Abraão. Tá? Muito dinheiro rola para bancar essa inimizade. Deus está dizendo: eu abomino essa obra de quem semeia contenda. Porque a intenção de Deus, como já foi dito, é promover uma união entre o mundo árabe, entre o mundo gentílico e entre o mundo judeu, em torno do Messias, em torno do Cristo, porque só em Cristo há salvação. Quando isso for entendido, enfim entendido, Deus vai cumprir a promessa de paz. E por falar em paz, né, nós temos que entender que enquanto o Messias não vier, não voltar a essa terra, não vai haver paz. A melhor maneira é o respeito entre os partidos, entre as partes envolvidas. E eu chamo a atenção para a sabedoria de Abraão, do pai Abraão. Em Gênesis, no capítulo 13, no verso de número 8, Abraão estava vivendo um conflito entre os seus pastores e os pastores de Ló, sobrinho de Abraão. Abraão podia aproveitar que era tio, podia aproveitar que era mais rico, que tinha um grupo mais numeroso, e impor a sua vontade sobre a vontade de Ló e dos seus pastores. Ele podia impor isso aí, mas ele não usou dessa ferramenta, ele usou de sabedoria.
olha, já que não está havendo harmonia entre nós, escolhe uma direção, você vai para uma direção, eu vou para outra. Então, enquanto essa unidade em torno do nome do Messias não acontecer, é melhor que apenas o respeito, que ambos se estabeleçam em lugares distintos, como foi decidido em 48, na autorização para a criação do Estado de Israel e do Estado palestino. Só que, infelizmente, eles ainda não entenderam isso, eles querem ocupar a mesma terra, eles querem tomar o lugar que foi destinado para Israel, não só porque Abraão transferiu a herança para Isaac, como também a própria ONU ratifica essa decisão em 48. Então, eles não estão usando a sabedoria que o próprio pai Abraão trouxe. Então, volto a dizer, não vai haver paz. Toda notícia de paz que for divulgada, como já estavam fazendo, né, há semanas atrás, era o assunto quente da internet. Né, o acordo de paz entre Israel e Arábia. Era o assunto quente. E quando a gente pensou que ia ser assinado uma outra invasão, uma outra hostilidade do Hamas contra Israel. Por que eu digo que toda notícia acerca da paz nesse conflito é fake? Por favor, entenda até o final, não me critique agora. Ouça tudo. É porque está escrito assim, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 5, verso de 1 a 9. Tá, esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, vamos chegar aí perto dos 20 minutos, mas fica comigo. Está escrito assim, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque, olha o que Paulo disse, e é isso que eu tenho que me apegar, vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Gente, a volta do Senhor e o estabelecimento do seu juízo é e será uma surpresa para todo mundo. Pois, presta atenção, pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Qualquer semelhança ao que estamos vendo agora não é mera coincidência. Como as dores de parto daquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Aí veja bem, isso vale principalmente para nós cristãos. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa terra será submetida a um tempo de julgamento, que a Bíblia chama de o grande dia do Senhor. Esse dia virá como um ladrão, mas os que são da luz não serão surpreendidos, porque Deus não nos destinou para essa ira. Deus nos arrancará dessa terra antes que essa ira seja estabelecida. Então essa paz que nós esperamos entre os filhos de Abraão só vai acontecer debaixo da vara de ferro do Messias. Só ele tem autoridade para colocar os seus filhos em harmonia outra vez. Nenhum primeiro-ministro, nenhum ayatolá, nenhum rabino tem autoridade, tem capacidade para desmontar os fundamentos dessas religiões e estabelecer harmonia. Toda notícia de paz é fake enquanto o Messias não se manifestar. Para o Messias se manifestar, nós cristãos que não estamos destinados para a ira, como foi lido aqui, seremos arrebatados e depois o Senhor virá para estabelecer o seu reino milenar. Muitos não acreditam que esse reino milenar seja literal, mas as promessas de Deus para os filhos de Ismael e para os filhos de Isaac só podem se cumprir como estão previstas se o Messias reinar sobre todos. E isso vai acontecer porque toda a palavra que saiu da boca de Deus não voltou para ele vazia e não vai voltar. Deus vai dar cumprimento a tudo que foi profetizado. Deus dará cumprimento a tudo que foi profetizado. E para que os irmãos confirmem no coração essa verdade de que a igreja escapará disso, em Apocalipse 3, verso de número 10, João escreve para a igreja de Filadélfia a seguinte palavra, a seguinte promessa: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra.
Então há um livramento para quem serve a Jesus. Seja ele judeu, gentil, muçulmano, grego, romano, não importa. Se Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida, você vai escapar desse tempo de juízo. Enquanto você não reconhecer Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você está destinado para a ira. É a promessa que é dita lá em João. Quem nele crê será salvo, quem não crê já está condenado. Sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a única maneira de escapar dessa ira, desse juízo, do caos, do dia do Senhor que vai ser estabelecido sobre a terra, é recebendo Jesus como Senhor e como Salvador de nossas vidas. Nós cristãos não pegamos em armas para impor a nossa fé. Não pegamos e jamais pegaremos, porque a palavra de Deus nos instrui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 3 ao 5. Porque andando na carne, olha aqui, ó, eu sou de carne e osso, ó. Andando na carne, não lutamos conforme segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas são essas? Conselhos, toda altivez, todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, a nossa arma é o convencimento, é a pregação do Evangelho. Quando a gente prega, as pessoas têm a chance de crerem. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós pregamos. E aqueles que creem na mensagem que pregamos serão salvos, são alcançados e libertos. Esse mesmo texto, na Nova Versão Transformadora, diz assim, ó: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com todos os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Cristo. Essa é a nossa missão. Na Bíblia, a mensagem, a ideia fica ainda mais clara. Está escrito assim: o mundo é sem princípios, é uma selva lá fora. Ninguém joga limpo, mas o cristão não vive nem age desse modo. Nunca nos comportamos assim e jamais o faremos. As ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir essa cultura dominante e corrupta. Usamos as ferramentas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus. Então é nisso que se apoia a nossa fé. Meus irmãos, ao testemunharmos esse conflito em Israel, nós vamos observar injustiça de ambos os lados, tanto do Hamas quanto dos judeus. Vamos testemunhar inocentes sendo atingidos. E isso rasga o nosso coração, isso fere a nossa alma. Por quê? Porque a boa mensagem da salvação já está sendo pregada há 2000 anos. Mas, infelizmente, os homens ainda não abriram o coração para essa mensagem. Não receberam, os seus não receberam Jesus. E isso complica muito. Pastor Jean, quando é que eu verei a paz no Oriente Médio? Quando o Messias estiver estabelecido. Quando ele vier. Zacarias disse que ele vai vir. Ele subiu ali, bem no Monte das Oliveiras, foi o lugar para onde ele subiu ao céu. E o céu abriu as suas portas para recebê-lo. E é naquele mesmo lugar que Zacarias garante que ele vai voltar para colocar os seus pés para dar livramento a Israel. E aí, sendo muito honesto, se chegou o tempo dessa profecia se cumprir, esse conflito de Israel contra o Hamas vai ganhar uma escalada muito superior ao que estamos vendo. O mundo muçulmano, queira Deus que eu esteja errado, mas o mundo muçulmano atual não tem maturidade e estrutura para deixar esse conflito acontecer apenas entre Israel e o Hamas ou o Hezbollah. Não, ele não tem maturidade. Ele vai comprar a briga desses grupos extremistas, até porque, como eu já expliquei em outro vídeo, esses grupos estão a serviço do Estado Islâmico, que é a grande pátria muçulmana a serviço do islamismo.
entendeu? Não é oficial, mas está a serviço do islamismo. O mundo muçulmano não tem maturidade para dizer assim, deixa Israel resolver isso entre o Hamas não representa a nossa fé, a cultura do Alcorão. Não, ele não tem maturidade, pelo contrário. Ele vai abraçar, e uma nova escalada, um novo nível de hostilidade será imposto contra Israel. E aí, meus irmãos, se a minha desconfiança estiver correta, nós cristãos precisamos estar preparados para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Temos que estar prontos, com o coração, com a vida espiritual de verdade no altar do Senhor, para que ao soar da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitem primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, sejamos arrebatados com eles ao encontro do Senhor nos ares e assim estejamos para sempre com o Senhor. Essa promessa vai se cumprir e a gente sobe. Esse conflito, na minha opinião, vai se estender por muito tempo, até o ponto de que Israel não terá estrutura para suportar a oposição islâmica que virá de todos os lados. Entendeu? E nesse momento, o príncipe de Israel, o nosso Cristo, o Messias, virá para socorrer o seu povo, como está prometido, porque, queira ou não, a promessa, a herança de Abraão foi dada a Israel. E o Senhor garantiu, meu povo não será mais envergonhado para sempre. O último cativeiro de Israel foi o da Babilônia, e o Senhor garante que Israel não vai passar por esse nível de vergonha outra vez. Então que Deus tenha misericórdia dos muçulmanos, que Deus tenha misericórdia dos israelenses, dos judeus, principalmente revelando Cristo a cada um deles, em nome de Jesus, porque a nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Essa é a nossa esperança. Então, pastor, e os tempos e as estações? Você leu comigo em Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5. Nós não precisamos nos preocupar com essas coisas. Precisamos estar prontos para sermos arrebatados. Essa é a nossa preocupação. Então a mensagem que eu tenho sobre esse momento é essa. Fique pronto para ser chamado por Jesus a qualquer momento. E compartilhe a sua fé. Fale de Jesus para todo mundo. Use as suas redes sociais para anunciar que o Messias prometido para os filhos de Abraão veio há 2000 anos atrás. É Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos arrancar das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Preguem essa verdade, porque a única esperança está aí. Não está na filosofia, nos conceitos, no dogma, nos fundamentos das religiões. Está na pessoa de Jesus. Só Ele pode salvar essa geração. Que Deus abençoe. Eu fico à disposição dos irmãos para responder perguntas, questionamentos. Escrevam aqui o que vocês acham que precisa ser melhor esclarecido. E se eu tiver estrutura e condições, eu farei questão de responder cada um dos meus amados irmãos. Que Deus abençoe vocês, compartilhe esse conteúdo, se ele foi bênção, se ele trouxe edificação para a sua vida. Tá bom? A paz do Senhor Jesus. Um abraço.